E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? Eu espero que todos estejam bem. O Pai continua com saudade, então mandem notícias. Vamos à reflexão de hoje. Chegamos aí ao capítulo 15 do Êxodo. Capítulo que registra a alegria de Moisés, a alegria de Miriam. E eu digo isso porque há o registro de duas canções, a canção de Moisés e a canção de Miriam. E pela própria canção, né, o texto nos fala sobre os detalhes da mão poderosa de Deus, do livramento que Deus havia dado ao povo de Israel. O texto segue o povo caminhando. O povo chega às terras de Mara, lugar onde as águas eram amargas, e ali não puderam beber. E o povo murmura. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Acho que a reflexão de hoje vai falar sobre o olhar de murmuração, né? Aquele olhar que se perde a esperança de forma tão marcante. Porque acho que na reflexão de hoje a gente pode pensar nisso. Uma hora o povo via grandes maravilhas, outra hora, diante do desafio, diante da necessidade, o povo enxergava o desespero. Porque a partir do versículo 22, diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança. E ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Passamos para o capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. O que eu quero destacar na reflexão de hoje é esse olhar de desespero, de ausência de esperança, esse olhar de um povo que, mesmo passando por experiências extraordinárias, sobrenaturais, eles testemunharam feitos, tanto nas pragas quanto na travessia do Mar Vermelho, a coluna de fogo na fumaça que os guiava durante aquele trajeto no deserto. E mesmo assim,
diante da dificuldade, diante de um desafio, mesmo que um desafio forte, um desafio autêntico, né? Passar fome, né? E ver um povo, né? Ver uma nação passando fome, há que se esperar um olhar de preocupação. Mas a pergunta aqui é se essa preocupação, ela cabia esse desespero de murmurar diante de Moisés e de Arão, né? E usar palavras tão pesadas como quem dera a mão do Senhor nos matasse no Egito. É como se morrer feliz porque tem um prato de comida se fosse a solução. Eu acho que a nossa reflexão de hoje é pensar de que forma nós queremos, de que forma nós pensamos ou imaginamos que nós vamos morrer. Morrer feliz significa morrer com a oportunidade de se alimentar bem, mas viver uma vida escrava, uma vida perdida e, sem dúvida nenhuma, uma vida sem Deus, onde Deus não falava com o povo. Há de se lembrar que o povo ali não falava com Deus. Um período de silêncio naquela nação. E quando Deus volta a falar, há um livramento, há uma libertação. Mas essa libertação, ela não foi considerada tão positiva, uma vez que o povo declarou que era melhor morrer com panelas cheias diante de nós do que estar na presença de Deus, mas com o estômago vazio. Eu acho que essa é a reflexão para nós. De que forma nós estamos olhando a nossa vida, aquilo que vem aparentemente de bem e aquilo que vem aparentemente mal. Filhos do Pai, reflitam sobre isso. De que forma nós estamos avaliando a nossa vida? Estamos cercados de boas coisas, aparentemente boas coisas. Temos carro, casa, comida, passeios, mas isso tudo longe do Senhor. Ou eu tenho a alegria da presença do Senhor. E assim como o salmista disse, Davi, no seu testemunho pessoal, ele diz: o Senhor é o meu pastor, isso me basta. Olha que olhar diferente, olha que olhar de entender o que é a presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai falar que ele tinha a experiência de ter muitas coisas e poucas coisas. Ele tinha a experiência de ter, de estar, né, no luxo, mas também estar na pobreza, de ter algo e de não ter algo. Mas ele sabia que quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, é porque ele sabia que ele podia passar pela pobreza, ele podia passar pela riqueza e que nada importava mais do que entender que o que fortalecia ele era a presença de Deus. Filhos do Pai, que Deus abençoe vocês, que vocês alcancem esse entendimento, em nome de Jesus. Amém.